Bem, pessoal, na nossa aula 3, ficamos de responder a questão número 6. Ela trata sobre solubilidade. Lembrando que solubilidade, assim como a densidade, temperatura de fusão e ebulição, elas são propriedades físicas da matéria, certo? Nesse caso, a solubilidade, ela representa a capacidade com que uma substância tem de se dissolver em outra a uma certa temperatura, certo? No caso aqui da nossa questão, ele fala aqui, sabendo que a solubilidade do cloreto de sódio a 20 graus Celsius é de 36 gramas em 100 gramas de água. O que aconteceria se adicionássemos 80 gramas desse sal a 200 gramas de água, mantendo a mesma temperatura? No caso aqui, o cloreto de sódio é o nosso soluto, enquanto que a água é o nosso solvente. Os dois juntos, a gente chama, nesse caso aqui, a nossa solução de solução aquosa, já que o solvente é a água, certo? Então, o soluto vai se dissolver na água e a gente acaba obtendo uma solução chamada de solução aquosa de cloreto de sódio. Outra coisa que a gente vai considerar aqui é essa capacidade que tem o cloreto de sódio a 20 graus Celsius de se dissolver na água, tá? O dado da questão está trazendo pra gente que de cloreto de sódio dissoluto a gente tem 36 gramas de NaCl, vão ser capazes, né, de se dissolver em 100 gramas de água, certo? Isso tudo a gente está considerando a 20 graus Celsius, é a nossa temperatura. Ele quer saber o que vai acontecer quando a gente adicionar agora 80 gramas desse sal a 200 gramas de água. O que a gente vai observar? Que se 100 gramas de água dissolvem até 36 gramas de cloreto de sódio, quando a gente tiver o dobro de água, já que a situação que vai se suceder a essa é de 200 gramas de água, então a gente percebe que vai ter o dobro da massa de água, certo? Então, se eu tenho aqui o dobro dessa massa, a gente já subentende que vai ter o dobro de cloreto de sódio, que nesse caso aqui, esse X da gente vai equivaler a 72 gramas de cloreto de sódio, certo? Então, se eu dobro a quantidade de água, eu vou dobrar também a capacidade do sal de se dissolver nessa quantidade, certo? Então, ó, 36 está para 100, nesse caso de água, né? Enquanto que 72, que é o dobro, vai estar para 200 gramas de água. Se eu fosse aumentando a quantidade de água, eu vou aumentar também a quantidade de sal que vai ser possível de se dissolver, certo? Então, se agora que eu tenho a minha segunda situação que eu tenho que considerar na questão é esta, 200 gramas de água vão ser possíveis de dissolver 72 gramas de cloreto de sódio, não é verdade? Só que a gente tem que considerar que foi adicionado quanto? 80 gramas, certo? Então, o que é que a gente tem? Se eu fosse representar aqui um recipiente com o nosso material, nesse caso, a água, certo? Considerando aqui que esse volume vai equivaler, né, a 200 gramas de água. A gente pode fazer essa transformação através da densidade. Então, 200 gramas de água aqui, equivalendo nesse volume, ele vai ser possível dissolver até 72 gramas. Caso você adicione, que é o que a questão está perguntando, 80 gramas do sal, quando a gente adicionar aqui, o que é que a gente vai entender que vai acontecer? Que 72 gramas do cloreto de sódio vão ser dissolvidos. Então, quando a gente adicionar aqui, esses 72 gramas vão ser dissolvidos. Mas a gente está adicionando quanto, gente? 80 gramas. Ora, se a gente faz a diferença de 80 menos 72, a gente vai obter uma diferença de quantos gramas? De 8. Essa massa aqui de 8 gramas é o que não se dissolve. Vai ficar aqui no recipiente, ó, que a gente chama de corpo de chão ou corpo de fundo. Então, essa sobra, que eu vou chamar aqui de corpo de fundo, equivalem nada mais nada menos que 8 gramas, que é a diferença da massa que ele adicionou de 80 gramas para 200 gramas de água, certo? Que a gente faz a comparação com a capacidade que ele pode se dissolver nessa massa de água, que nesse caso é até 72. Então, novamente, se 100 gramas de água pode dissolver até 36 gramas de cloreto de sódio, quando eu tenho o dobro de água, eu vou poder dissolver o dobro da massa de cloreto de sódio, certo?
que nesse caso equivale a 72 gramas. Só que ele adicionou não 72, ele adicionou 80 gramas de cloreto de sódio. Esses 80 gramas, quando adicionados a essa massa de água, vão se dissolver 72, ou seja, o que vai ficar aqui dissolvido é equivalente a 72 gramas de cloreto de sódio, NaCl, vão ser dissolvidos. Vão ficar na solução. Enquanto que a diferença de 80 para 72 que foram dissolvidos é 8, vai ficar como um corpo de fundo. Então, na prática, o que vai acontecer quando a gente adicionar 80 gramas a 200 gramas de água é que 72 gramas do cloreto de sódio serão dissolvidos, enquanto que 8 gramas, no caso, 80 não, 8 gramas vai ficar como corpo de fundo, ok? Então, essa é a nossa resposta.